Quando surge o líder do campeonato, eu surjo aqui com mais um vídeo no canal do Verdão, contando já, claro, que você vai ver aqui, né? Mais um trecho do que a imprensa falou da liderança do Verdão. Deixou o Verdão chegar! E agora, como é que faz? Como é que segura? Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, se você não está inscrito ainda, clica nesse botão vermelho embaixo da tela. E um detalhe, ativa a notificação para toda vez que um novo vídeo for postado aqui, você receber o alerta aí no teu e-mail, no teu celular, já aparece aí, já pinga notificação, vídeo novo no canal do Verdão, tu clica, assiste ou salve e assistir mais tarde, depois vai na tua biblioteca do YouTube e assiste com tranquilidade, para assistir tudo. Olha, deixa o seu comentário, eu quero saber então, quantos pontos o Palmeiras vai fazer daqui até o final do campeonato, hein? Vai ganhar do Fortaleza, do América, do Fluminense, do Cruzeiro? Coloca aí nos comentários, eu quero saber então a sua opinião. E vamos ver então, né? Como ficou a tabela de classificação, né? E a gente vai depois esmiuçar tudo que disse o Abel disse coisas importantes. A gente vai tema por tema, mas antes eu quero falar do jogo e da situação do Palmeiras, olhando a tabela de classificação, gente, ó. Temos um novo líder, o Botafogo, da terceira rodada até a 33ª, ele foi o líder do Campeonato Brasileiro. Botafogo, da terceira rodada até a 33ª, ele foi líder. Em alguns momentos com 13 pontos de diferença. Chegou a abrir 13 pontos de vantagem. Aí o Botafogo resolveu colocar na bandeja o Campeonato Brasileiro e sair distribuindo por aí. E o Abel, que não é bobo, não é nada, pegou o campeonato. Então o Palmeiras é o novo líder, são 62 pontos com 34 jogos. O Botafogo tem um jogo a menos que é aquela partida com o Fortaleza. Ele é o vice-líder 60. Por pontos perdidos, mas tem que jogar o jogo com Fortaleza, e é lá em Fortaleza, não é tarefa das mais fáceis, é dia 23. Sempre lembrando o quinto treinador do Botafogo. Quinto treinador, não é? Sempre lembrando. Botafogo está com uma campanha, Paulo, horrorosa no segundo turno. Quinto treinador. Veja, e é isso que eu tô falando. O pessoal fala, Rafa, você tá exagerando. Eu não tô exagerando quando eu pedi para tocar o hino, quando eu fui abraçar o Alex. É o que eu tô acreditando. Aí o Grêmio é o terceiro com 59, hoje tinha tudo para colocar mais 2 pontos na conta e assumir a liderança, porque ele ficaria com 62, mas com uma vitória a mais que a equipe do Palmeiras, mas isso não aconteceu. O Grêmio em casa com mais de 50 mil torcedores, o segundo melhor público da Arena Grêmio, acabou perdendo para o Corinthians, que jogou parte do primeiro tempo com um homem a menos e o segundo tempo inteiro com um homem a menos. Jogou melhor que o Grêmio. Jogou melhor que o Grêmio. Então, o Grêmio ficou na terceira colocação, o Bragantino se abraçou com o Botafogo, empataram em Bragança Paulista, o Bragantino é o quarto colocado com 59. O Flamengo ontem, com o Fluminense, que não tem mais nada a fazer no campeonato, acabou empatando, deixou, o Flamengo poderia ter ido das 59, acho que agora essa irregularidade do Flamengo tira o Flamengo aí da briga, o Galo tem 57, é o quinto, o Flamengo é o sexto, aí vem, né, Atlético Paranaense é o sétimo com 51, Fluminense 47, o oitavo, Cuiabá na nona colocação 47, o São Paulo do Miller 46, eliminando a possibilidade de rebaixamento, virando a página, o Corinthians do Paulo e do Chico foi a 44 pontos nesse momento, já da zona de rebaixamento são 37, 40, deu uma distanciada boa o Corinthians, são 7 pontos. Não cai, tá preocupado? Tá falando isso depois da rodada? Não, já falei isso aqui, puxa aí depois, viu, pessoal? Puxa a produção, puxa aí que eu falei lá atrás. Mas depois você foi pra Europa, a coisa ficou feia aqui pro seu Corinthians, hein? De qualquer forma, o Corinthians deu uma decolada, a gente vai discutir o Corinthians depois. Fortaleza 43 tem um jogo a menos, Internacional 43, aí Santos empatou com o São Paulo 42, 37 são 5 pontinhos aí da zona de rebaixamento. Vasco 40, Bahia 38, tem diferença aqui, o Vasco tem um jogo a menos que Santos e Bahia, e na zona de rebaixamento o Cruzeiro é o primeiro dentro da zona, gente, com 37, ele é o 17º, mas tem 2 jogos a menos. E mandou embora o treinador hoje? Mandou, você veja só. O Goiás tem 35, Coritiba 29 e a América já rebaixado com 20. Gente, então com tudo isso colocado, só vou acrescentar que o Palmeiras, a Gabi me lembrou dessa informação. O Palmeiras, independentemente do que acontecer daqui para o final do campeonato, ele tem no mínimo pré-Libertadores classificado. Está no mínimo na pré-Libertadores. Vai ser a 9ª participação seguida do Palmeiras na Libertadores. Olha que final de semana verde. Miller, eu começo por você. Eu estou exagerando quando eu falo que o Palmeiras... Para mim, o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro. Você vai na mesma linha, tem que ter cautela, o que você pensa, e aí já fica aberto para vocês entrarem. Eu estava falando com o Anderson aqui agora, né? Já falei no Gazeta, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Como você falou, tá indo rumo ao título, né? Porque o Botafogo entrou com aquela mentalidade de time pequeno, caiu de produção
E nesse momento, na reta de final, o Palmeiras sobe de produção. E detalhe, quem subiu de produção foi o Endrick. Ele que tem sido decisivo nos jogos decisivos do Palmeiras, desde o Rio e ontem também. Então, o Abel ele tem que dar graças a Deus que o Endrick, que ele resolveu colocar como titular, resolveu jogar como o Endrick da base e está sendo decisivo em várias partidas. Então, é importante dizer que, Garrafa, que o Botafogo é uma decepção, claro, é uma decepção. 14 pontos, é bem verdade que o Lúcio Flávio não está preparado para ser treinador ainda. Tem que dar um preparo para ele, tá? Então, por isso que o time também, tudo isso, né, esse somatório de coisas, fez com que o Botafogo... Lembrando que os jogadores do Botafogo que quiseram o Lúcio Flávio como treinador, né? Isso também tem que dividir a responsabilidade com os jogadores e o clube demonstrou que não tem comando também, ou experiência de comando no futebol. Porque o Textor tem dinheiro, mas não tem experiência nenhuma como gestor de futebol. Não, mas americano vai saber entender então, futebol? Por isso que eu tô falando. O time dele lá na Inglaterra? Então... Tá numa nhaca do horrível, quer dizer. Então, foi a receita do fracasso, o Botafogo. Exatamente. Né? Caíram de produção, não são jogadores que não estão acostumados, Paulo, a ser campeão. Sim. Então isso conta bastante, né, Anderson? Numa decisão, então, uma reta final, né? Exatamente. Uma reta final. Os atletas não podem ter uma influência tão grande. Eu só fiquei um pouco indignado com essa fala do Abel. Vinda do Paok. Isso. O Paok jogava domingo. Agora, se ele quiser sair do Palmeiras, ele vai jogar, ele vai ser treinador na Europa, para jogar domingo a domingo. Nós vamos chegar lá. Acalme-se, nós vamos chegar lá nesses itens do Abel. Eu tô falando de título, Paulinho. Eu tô falando de título. Deram brecha pro Palmeiras chegar, não tem jeito. Aí o Rony vai e faz gol. Aí já acende mais uma chaminha no menino, porque ele é bom jogador. Tava embaixo, agora já começa a crescer 14 novamente. jogos sem marcar um gol. Endrick vem, Zé Rafael, eu gosto desse jogador, hein? Muito bom jogador. Né? Você que jogou na posição. Tava mal. Mas é um jogador que é importantíssimo no subiu esquema agora, tático mas do tava Palmeiras. mal. É um jogador... Ontem foi uma vitória do Palmeiras com vários significados importantes. O próprio placar de 3-0 foi significativo porque foi o mesmo placar com que o Palmeiras tomou a bucha do Flamengo. Então, devolveu num outro gigante, que é o Internacional, o mesmo placar que tinha pedido para o Flamengo. Recuperou alguns jogadores que estavam em baixa, como o Rafael Veiga, que roubou a bola para o Endrick marcar o gol, o Marcos Rocha, que estava também já tendo uma desconfiança muito grande da torcida, ele jogou uma partidaça, o Marcos Rocha, e como foi capitão, capitão né? do time, Capitão foi capitão do time. O Mike jogou de novo, o Zé Rafael voltou a jogar bem. Né? O Naves entrou no segundo tempo, no lugar do Luan machucado, jogou bem esse menino. O Vanderlan fez uma jogadaça. Então, o Palmeiras começou, nesse jogo contra o Internacional, a mostrar outra vez algumas coisas que fazia um tempinho que não mostrava. E além desses nomes que você está falando, o Miller citou o Endrick. E aí eu pergunto ao Anderson, o quanto o Endrick tem importância nessa reviravolta desse Palmeiras? Porque quando o Palmeiras perde o Dudu, e aí vem aquela caminhada toda até a eliminação na Libertadores com Boca, o Abel não conseguia achar um time. Aí ele acha com Breno Lopes e Endrick lá na frente. Qual é a importância do Endrick? Todo o conjunto é importante, como todo mundo falou, né, Anderson? Mas tem um garoto com a idade que tem, que vai à seleção brasileira, e domingo no mês a gente falava, hein? Domingo no mês a gente falava aqui. Endrick na seleção, deveria ir e veio a convocação. Qual a importância do Endrick nesse novo cenário do Palmeiras, Anderson? Ontem eu vi a entrevista coletiva do Abel, eu gosto de ver essas entrevistas coletivas dos treinadores, Fernando Diniz, enfim, os treinadores de ponta. E ele tem o comando da equipe dele, né? Você vê, o Endrick, ele entrou na equipe, como lá atrás, muita gente pediu o Endrick antes já, né? Só que foi ele mesmo que falou, o Endrick vai ter um momento dele. E acho que o momento dele chegou. E chegou no momento que ele está em evolução. Foi quando o Rony caiu de um pouco de produção, aí perderam o Dudu. Então, assim, são atletas que têm a confiança do seu treinador, que tem o comando diário, e você vê que ele tem o time está na mão dele. Você vê que no momento mais crucial da competição, o Palmeiras está subindo de produção. E outra coisa, né? Você vê um jogador com personalidade, Você vê um jogador que pega, chama a responsabilidade no meio dos veteranos.
Vem jogador. E chama foi emblemático, né, Paulo? Vem comigo, joga em mim. Então é isso que tá faltando no futebol brasileiro. Tem jogador se escondendo na bola. O Endrick não. Ele não se esconde na bola. O que ele fez ainda mais na base, nós estamos falando aqui sobre fundamentos. É o menino que bateu de perna direita, bate com a perna esquerda, cabeceia. Então é um jogador, é um garoto força, né? Que tem força. Foi preparado para isso, para esse momento dele, né? Aliás, sobre... É importante dizer também que, para sorte do Abel, o time praticamente todo do Palmeiras deu uma caída. Piquerez, tá? Sim. Mas nessa reta final, o Endrick subiu. Isso aí. E o goleiro do Palmeiras já está há 3 anos num nível muito alto. Ele tinha que estar na seleção brasileira, porque ontem ele salvou o Palmeiras. Ele salvou em 3 oportunidades. É isso. Na cara do gol. Inclusive no começo do jogo. Já que o assunto é o Endrick, o Abel falou rapidamente no material do Silvestre, mas vamos ouvir o que o Abel pensa, porque ele foi questionado sobre o Endrick, que muito se clamava, ainda contra o Boca, põe o Endrick, põe os meninos para jogar. E o Palmeiras, o Abel ficou na sua convicção, não colocou os meninos e foi eliminado. E aí ontem ele fala do crescimento do Endrick. Vamos acompanhar o Abel para colocar o Abel nessa roda também, com você aí na sua casa, ouvindo o técnico do Palmeiras falando sobre o Endrick, que a nossa bancada está comentando. Vamos ouvi-lo. Estamos muito contentes com ele, como te disse. Começou muito bem a época, teve um período muito difícil também e graças ao trabalho dele e à dedicação dele voltou outra vez e tem-nos ajudado. É isso que nós queremos. Por isso é que ele foi um jogador especial, foi vendido com uma idade especial para um clube especial. O Abel, se tivesse apostado no Endrick, é claro, o Si não entra em campo, né, gente? Já temos 3 jogadores aqui, né? Tem eu, o Alex e a Michele, né? Mas tem 3 jogadores, Se não entra em campo. Mas não fica aquele gostinho, gente. Se tivesse, talvez, ouvido um pouco a torcida, parte da torcida ficou na bronca quando foi eliminado pelo Boca, porque é um Boca meia boca. Essa é a verdade. Por isso a gente cobrou. Não é isso? E aí, será que se tivesse apostado no Endrick ali, a história não podia ser outra desse Palmeiras Libertadores, gente? Poderia até, né? Poderia. E o próprio Abel... Você foi um dos que criticou muito na rede social. Você não vai afinar pro Abel agora. Não é com essa, não. Esse negócio que o Abel fala aí, ele fala de uma maneira geral. Não dá para mensurar, ele fala 3%, né? São figuras de linguagem que o Abel usa para falar de torcedores que criticam, mas as críticas fazem parte. Ele mesmo, em várias coletivas, fala que ele também erra, né? Eu erro, os jogadores erram, todo mundo erra. E ele também erra, ele admite que erra. Ele só não fala em que momentos que ele erra, mas ele também fala que erra. E eu acho que nesse momento ele errou. Contra o Boca Juniors ele errou. Ele deveria ter colocado mais cedo. Sim. Pelo menos o Endrick. Não precisava colocar todos os meninos mais cedo, mas pelo menos o Endrick, né? Ele insistiu por muito tempo no Rony em má fase. Agora é fácil falar que o Rony viveu uma má fase. Mas por que ele insistiu 6 meses com o Rony em má fase? É verdade. E será que ele não bota a cabeça no travesseiro à noite, né, o Abel? Será que ele não bota a cabeça no travesseiro e pensa: puta merda, eu errei em colocar o Endrick antes. Eu tinha que ter escalado ele como titular contra o Boca Juniors. Se eu tivesse botado essa escalação já antes, tava até na minha cabeça e não coloquei. Poderia ter tirado o Rony e preservado o Rony há mais tempo. Igual o Breno Lopes agora. O Breno Lopes tá vivendo dos gols contra o São Paulo. Ele não aparece já faz uns 7, 8 jogos que só perde gol. Então, é caridade com o Breno Lopes? É o jogador mais injustiçado do Palmeiras. Se tem alguém que eu injusticei, foi o Breno Lopes. Ele falou isso lá contra o São Paulo. De lá pra cá não fez mais nada. Agora, Anderson, você que gerencia a base do Juventus, trabalha com os meninos, esse cuidado do Abel com o Endrick é um cuidado excessivo, faz parte mesmo, porque ele é um fora da curva da molecada no geral, não é? Ele está soltando aos poucos e o Endrick já vai para o Real Madrid. Como é para o treinador, quando olha para um garoto, você que gerencia, né, trabalha com essa garotada, como é que é essa relação de pôr um cara que, como disse o Paulo, que chamou responsabilidade, né, num jogo extremamente pesado contra o líder do campeonato? Quando você vê qualidade no atleta, você tem que ter confiança e apostar. Né? Você não pode guardar muito as 7 chaves, porque senão daqui a pouco não acontecem as coisas da forma que deve acontecer, que foi o caso, né, que a gente está comentando no jogo contra o Boca Juniors. Mas o Endrick já está mostrando que é um jogador com personalidade, fora da curva já há algum tempo, né? Então eu acredito que quando você tem um jogador desse na base, que vem numa ascensão como ele vem, eu acho que... Não pode perder tempo. Pode perder. Ainda bem que o Endrick, o Everton, principalmente, eles não abriram mão do Campeonato Brasileiro como o Abel.
Lá atrás o Abel Não, disse ele abriu mão do Botafogo campeonato, quer dizer, é verdade. Mas eu acho que o Abel abriu mão nas entrevistas, mas lá dentro e na prática acho que ele não abriu. Será? Senão o Palmeiras não ia estar aí. Onde Não, tá então Claro. não tem que falar essas coisas. bom, tudo bem. Não tem que falar. Aí sim. Então ele pagou, ele deu um tiro no próprio pé. Sim, sim. Ele abriu mão do campeonato, mas o Hendrick Ele não abriu Everton mão, ele falou que não só abriu pra mão. jogar pro Tanto é que Fred, entendeu? o Hendrick Pra ninguém decidiu tacar na vários jogos. expectativa Agora, do gente, Palmeiras. eu abri o programa Trabalhar aqui. por fora. Põe o hino do Palmeiras de novo. Põe o hino do campeão. Põe o Tanto é hino que é do líder do campeão campeonato. brasileiro. Pode pôr e me cobre Aí depois. você tá virando pastelão. Porque nós vamos mostrar. Não tem nada de pastelão. Tem. O senhor tá com a síndrome do quê? Como é que fala? É superstição? Como é que chama, não? Não pode falar. Não pode gritar gol, não pode gritar gol, não pode falar campeão. Não pode cantar Não é vitória isso, da hora. isso é desconhecimento do futebol. Pergunta pra quem Negativo. jogou. Pergunta pra quem jogou. Futebol se ganha antes do tempo? Não, mas para. Quer ver? Eu vou provar. Você pode falar que é uma tendência. Você Eu pode falar concordo. que a maior chance é do Palmeiras Ah, ser você campeão. é um brincalhão. Agora, fala que já é campeão, Você tá não. marcando festa Falar na que sua já é- casa. Você tá falar marcando que já é festa na campeão. sua casa que eu Não. sei. Põe o hino do Quer ver? Corinthians, Eu vou se jogar quiser. você. que Não vai faça ser isso. rebaixado. Eu vou mostrar aqui pra vocês o caminho daqueles que são candidatos ao título. Boa. E aí vocês vão chegar à mesma conclusão que eu. Não é possível. Não põe o hino, não. que Põe- eu tenho- põe o hino, pode pôr o hino. Eu sou supersticiosa do põe. Põe o hino aí do campeão, que é isso, torcida do Palmeiras. Hoje é dia da... A campeão? rodada foi palmeirense, Chile. Torcida do atual campeão, que foi ano passado. Tá bom, que seja, mas põe o hino pra Vai ser torcida do bicampeão. Palmeiras. Aí sim, se for o Dodeca atual campeão. campeão do Ah ano lá. passado. Põe o hino, multicampeão. ô diretor, por gentileza, põe Pode o hino. pôr, chileno, vai. Põe o hino. Isso, alto e bom som. Mas não fala que Você é pode falar campeão. que tá sendo campeão todo ano. Aí tudo bem. Toda hora é campeão. Aí pode, mas não Sei, que é até o final do campeão. programa você vai concordar comigo. Olha, gente, a sequência de jogos do Palmeiras. Ele quer armar Paulinho, pro Palmeiras. vamos lá, Miller, Anderson, Alex, ó. Palmeiras tem 62 pontos, tem Fortaleza Fora. fora. O status mas o também Fortaleza- caiu bastante no Caiu campeonato. muito depois da Terceira Sul-Americana. derrota nesse Aí ano. pega o América, Dá em pra casa. ganhar. Dá pra ganhar. América morto já. morto. Aqui é 3 pontos. Do Allianz. Fluminense tem o que Fluminense comemorando. Pensando no a Mundial, Libertadores, pensando no Mundial Mundial. em dezembro. Esse é o adversário. Em casa. Dá pra ganhar. É mais 3 pontos ou não é, gente? Mais 3 pontos. Anderson, mais 3? Talvez. Talvez. Talvez o Alex é um brincalhão. Ele é um brincalhão. O mais difícil é o Cruzeiro. Você acha? Mineirão. O mais Não, difícil é o O Cruzeiro. Cruzeiro já vai estar morto. É, Cruzeiro vai mas tá morto pera lá. aí, até lá. Boa, Paulo. Até lá. Futebol. Palmeiras até lá. O Cruzeiro vai jogar Precisa vida de nesse jogo. resultado. Que joga a vida? É que o Cruzeiro tem mais 2 jogos, Olha, né? mas Tem esse 2 ano- jogos a menos, né? 2 Esse jogos ano, a menos. Esse jogo do Cruzeiro Quantos vai treinadores ser... passaram pelo Cruzeiro esse ano? Tá quase igual o Corinthians. Quase igual o Corinthians também. O Cruzeiro Mas, vai ó, jogar vida em Minas gente, vamos Gerais. comparar então quem jogo tem em o Minas. caminho mais difícil. Olha aí. Então, Fortaleza, América, Fluminense e Cruzeiro. O Botafogo, que parou de ganhar, não ganha mais de ninguém, Tá, não é? vamos ver. Tem o Fortaleza, é aquele jogo... Que é o jogo atrasado. Jogo atrasado. Dia 23. Lá no Castelão. Pô, ele não ganha de ninguém em casa, O empate nem é fora. nosso. Realmente fácil, Então, cara. O empate é nosso. Aí pega o Santos Em casa. em casa. Lá no tapetinho. O Santos tá o numa Santos tá bem. Jogo O complicado, Santos tá gente. bem. É jogo fácil, O Anderson? Marcelo tá fazendo um bom Não, trabalho taticamente lá. o Marcelo tá fazendo um bom trabalho. E outra coisa, Taticamente, o ele- jogo pro Santos, o empate pro Santos empate hoje vale foi muito. muito importante. Foi bom. Foi muito Tá importante. vendo? Vocês já estão vendo o caminho do Botafogo começa a se complicar. Aí vem Coritiba. Coritiba, tudo bem, vai, acho que aí... Já morto. Já. Já morto, mas o Botafogo não ganha de ninguém. Começa a tirar ponte de um monte de gente. O Cruzeiro na penúltima rodada, já que vocês falaram que vai complicar o Palmeiras, No Rio. complicaria mais ainda pro É no Botafogo, Rio esse aí. tá? E depois o Porto Alegre. Internacional Em Porto Alegre. lá em Porto Alegre pra fechar o campeonato. Aí é mais difícil. Mas tá morto também. Pra vocês, quem tem um caminho mais fácil, Botafogo ou Palmeiras, gente? Até aí o Mais fácil. Palmeiras. Palmeiras. O Palmeiras. É unanimidade, não é, Miller? Mais fácil É o é o Palmeiras. Palmeiras. Mais fácil. É porque o Santos tá jogando até bem, né? Tá, o Santos tá invicto aí há um bom tempo já, né? Até há uns 5 jogos que o Santos não perde, se eu não me engano. 5, 6 jogos. E aí vai pegar o Fortaleza lá, deve perder pro Fortaleza, deve perder pro Santos em casa, deve ganhar do Curitiba lá fora, lá no Couto, não sei se vai ser no Couto, né? Lá em Curitiba. Aí o Cruzeiro em casa. Aí sim o Cruzeiro pode estar precisando dos pontos nessa rodada contra o Botafogo. Aí ele pode estar precisando. E esse pode ser um jogo decisivo. Cruzeiro e Botafogo lá no Rio de Janeiro pode ser um jogo decisivo. E o Cruzeiro pode ganhar esse jogo aí. Pode empatar, pode ganhar. E aí eles vão jogar com o Inter no Beira-Rio e vão perder. Vão perder, porque lá no Beira-Rio, contra o Inter lá no Beira-Rio, tá difícil, hein? Complicado. Seu Palmeiras não é garantia de nada. Tá bom. Não é Vamos ver o do Grêmio? Vamos ver o Grêmio. São 59 pontos, né? Tem o Atlético Mineiro fora. Perdeu do Corinthians hoje. É complicadíssimo esse jogo. Ah, O é Grêmio não dá nada. pra você entender. É a mesma coisa que o Corinthians. Perde pro Atlético Quando você acha que na vai arena, ganhar, não ganha. Perde. Mas, O Grêmio mas tá ó, difícil. Gá, você tem que ver o seguinte, Ah. né? 2 coisas do Grêmio, já te falei. Tá. O Grêmio, desde o começo do campeonato, tá lá em cima.
Segunda coisa. O Grêmio é o melhor visitante. Tudo bem, mas Miller, aí ele faz fora o Atlético, depois ele tem 2 times que estão brigando para fugir de rebaixamento, Goiás em casa e Vasco em casa. Até ontem. Ele atropela os dois. Quer dizer que quando é o adversário do Palmeiras, atropela. Quando é o Palmeiras, você vai com cautela. Não acho que vai atropelar o Vasco, não. Não acho que vai E atropelar aí o Vasco, talvez não. o Fluminense na última rodada, aí sim, já pensando no Mundial. Aliás, então, o Renato Gaúcho falou hoje, depois do jogo, e o assunto é Palmeiras. Deixa eu ver aqui como é que é o Grêmio, pega Atlético, deve perder na Arena de Minas Gerais, né? Na Arena MRV. Depois vai receber o Goiás, goleia o Goiás. Aí recebe o Vasco. Deve ganhar do Vasco também. E aí joga fora contra o Fluminense, preocupado com o Mundial. Deve ganhar do Fluminense fora. Então, esses 4 jogos do Grêmio aqui, ele só vai perder pro Atlético. Eu sei que ele vai perder pro Atlético. A tendência é essa. Mas é uma tabela também muito boa, viu? Tá ruim não, viu? Na verdade, eu tô achando que a tabela deles tá até melhor que a nossa. Com certeza tá melhor que a nossa. Com certeza, a do Palmeiras aqui. Sobre a expectativa que foi criada, né, Chile? A Foi do Grêmio criada tá uma melhor, mais fácil que a do Grêmio. expectativa em cima da possibilidade do Grêmio entrar na briga. Porque se o Grêmio tivesse vencido com o empate de Botafogo e Era Bragantino... líder hoje. O líder... Seria líder. E qual era a chance do Grêmio vencer o Corinthians? Era Toda. Essa é a realidade. Ainda mais com a mais desde Eu o Com a errei mais. o palpite, eu errei. Quando vira pro intervalo, eu falava, o Até Grêmio vai porque virar. se você olhar a regularidade das duas equipes, o Grêmio é muito mais Aí o regular que Renato, olha o que o Renato fala em relação a título, porque interessa diretamente no Palmeiras. Na tela, o Renato falando sobre título, possibilidade depois dessa derrota pro Corinthians e agora a vida ficando melhor pro Palmeiras. Vamos ouvi-lo. O clima que pode ter se criado em termos de o Grêmio ser o campeão não foi daqui de dentro. O grupo estava bem blindado, do presidente ao roupeiro, todo mundo se blindou, tanto é que o nosso discurso foi bem tranquilo após a partida contra o Botafogo. Agora, se falar em título, eu continuo falando da mesma forma depois do jogo do Botafogo. O Grêmio ainda tem possibilidades, até porque até 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, ninguém duvidava que o Botafogo ia ser o campeão. Ninguém está falando que o Botafogo não tem condições de ser o campeão. Mas até então ninguém duvidava que o título seria do Botafogo. Galera, a questão é a seguinte. Tá aí, ó, as cartas estão na mesa, Palmeiras liderando, tá? Palmeiras liderando, então, nem preciso falar nada, né? Palmeiras liderando 62 pontos, o Botafogo 60 pontos e o Grêmio com 59 pontos. Depois tem o Bragantino com 59 pontos, o Atlético 57 e o Flamengo 57 também. Então, são 6 primeiros do Brasileirão. Jogos a menos, tem um jogo a menos aí, né? Faltam 5 jogos para o Botafogo, para o Red Bull Bragantino e para o Flamengo. Faltam 4 jogos para o Palmeiras, para o Grêmio e para o Atlético. E aí? Vamos manter essa regularidade até o final? Vamos ganhar todas agora? Temos que ganhar, né? Se a gente ganhar os 4 jogos, serão 2 séries de 5 vitórias seguidas, tá? 5 vitórias seguidas do Coritiba até o jogo do Flamengo a gente perdeu. E aí depois uma série de 5 seguidas até acabar o campeonato. Se isso acontecer, a gente é campeão. Se a gente ganhar tudo, a gente é campeão. Assim, se a gente ganhar todos os jogos, a única chance de a gente não ser campeão é o Botafogo ganhar todos também. Porque como ele tem um jogo a mais e a diferença aqui é de 2 pontos, não de 3, e mesmo que fosse de 3 aqui, se bobear ainda, se bobear, né? Não sei. Acho que não. O saldo de gols do Palmeiras está muito bom. O Palmeiras tem... depende das vitórias do Botafogo. Se for de 1-0, não iria resolver. Então o Palmeiras ainda seria campeão. Mas não adianta falar em si, porque não está em 3 pontos, está em 2. Ele não perdeu para o Bragantino, que era o que eu gostaria. Mas também se ele perde para o Bragantino e inverter, em vez de ele ter chance, talvez tivesse os dois, né? Talvez o Botafogo ia ter chance de empatar nos pontos e o Red Bull também. Com empate, o Red Bull ficou para trás. A diferença de 3 pontos. Mas ele vai ter menos vitórias que o Palmeiras, porque ele tem só 16 vitórias, o Palmeiras tem 18. Se todo mundo ganhar tudo, o Palmeiras vai ter mais vitórias e fica na frente do Bragantino. Mesmo caso do Flamengo aqui, que nem pontuação alcança, caso ele vença tudo e o Palmeiras vença tudo, mesmo tendo jogamentos. Então o Botafogo é o único que pode alcançar o Palmeiras em caso dos dois vencerem tudo. Se o Palmeiras e o Botafogo ganharem tudo, o Botafogo fica na frente.
Botafogo fica na frente e é campeão, porque ele tá na frente, os dois estão na frente, né? Então, se os dois ganharem tudo, o Botafogo é campeão. Agora, se o Palmeiras ganhar praticamente tudo, ou seja, os 4 jogos, e o Botafogo ganhar só 3, aí não vai dar pro Botafogo, porque o Palmeiras faz 12, o Botafogo faz 9. E aí o Botafogo não consegue tirar a diferença, porque de 9 para 12 dá... Como é que é? De 9 para 12, né? Vai dar 3 pontos de diferença, é isso mesmo. 3 pontos de diferença. Aqui tem 2, então não daria pro Botafogo. Que análise, hein? Só aqui no canal do Verdão mesmo. Deixa seu like aí. Você concorda comigo ou não? É mais ou menos por aí mesmo ou você tem alguma dúvida quanto a isso? Se inscreva no canal, deixa seu comentário aí. Vamos ganhar tudo? Avante, líder palestra!